participação na 27ª Caravana Baiana da Fraternidade, promovida pela Federação Espírita do Estado da Bahia, todos os anos nessa época entre março e abril. No próximo domingo vai ser o encerramento da caravana lá na sede federativa da Federação, a partir das 8 horas da manhã até meio-dia e alguma coisa. Então, estamos todos, na verdade, convidados a participar. E hoje nós temos aqui a presença dos nossos companheiros de outras casas, Fonseca, que é o coordenador do Conselho Distrital, Chico Muniz, está mais no Deus Luz agora, né? É mais ligado a Deus Luz de verdade. Anne e a esposa de Chico, seu nome? Beatriz. Beatriz. Ah, o nome de minha tia, que completou 100 anos. Beatriz. Minha tia completou 100 anos. E assistiu uma palestra aqui. Esteve aqui numa palestra e foi uma comemoração maravilhosa que aconteceu lá no interior. Pois bem, então nós vamos fazer a nossa prece e em seguida eu passo a condução dos trabalhos para os nossos amigos da caravana. Amigo e Mestre Jesus, mais uma vez reunimos-nos em Teu nome e pedimos o Teu amparo, pedimos que nos permita, como sempre, a presença amiga dos nossos protetores espirituais, a nos envolver e a nos inspirar. Que nesta data, quando comemoramos essa atividade tão fraterna, que busca integrar as casas espíritas da Bahia, possamos ter essa presença tão prestimosa desses nossos orientadores espirituais. Se pois conosco e permite que iniciemos o nosso trabalho em Teu nome. E assim seja. E assim dito, Zé Fonseca, que é o nosso coordenador, que vai abrir e dar seguimento ao trabalho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma vez presentes em Cristo. E estamos me recebe nesse instante, né? A caravana da fraternidade, uma atividade da federativa que acontece todos os 2 anos. Representando a caravana temos aqui o Zé Carlos Fonseca, que é o coordenador geral da CD2, Conselho Distrital Espírita 2, nosso irmão Francisco, que é o coordenador do setor de estudo, Dona Anne, que é coordenadora, mais da parte lá da FEB, no trabalho de atendimento fraterno. Dona Maria não pôde comparecer, né? As filhas levaram ela. Quando a gente chega numa idade, né, em que já os nossos filhos que mandam, então a gente só sai quando é permitido. A idade nossa. Como as minhas estão lá no exterior, né, minha filha mora em Portugal, o outro filho mora em Sergipe, eu fico livre, então tem. Ainda não conseguiu a restrição, porque mesmo que ela fale, tá certo, não vou não. Outro dia já fui, por enquanto. Então é isso. Então a caravana da fraternidade foi criada, o Chico vai falar mais, eu só vou dar uma introdução, né? Para lembrar a nossa irmã de Nera Peixinho, né? Que a caravana Baiana da Fraternidade é da gestão dela que começa a caravana da fraternidade, revivendo nos anos 50 com o Leopoldo Machado. É isso que nós temos. Não vou me alongar porque nosso irmão aqui tem tudo para nos contar. Eu sou palestrante, só sou falador. Com a palavra, Francisco Muniz. Obrigado, Fonseca. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos aqui no Grupo Espírita Irmãos em Cristo. E se somos irmãos em Cristo, somos uma grande família, né? É uma alegria para mim estar aqui de volta. Mas estou debutando nesta sede. E para uma tarefa importante, que é divulgarmos a Caravana da Fraternidade. Neste ano estamos completando 27 anos da caravana. Isso é importante.
porque nos remete ao passado, ao esforço de Leopoldo Machado e seus colaboradores, que depois da proclamação do Pacto Áureo, saíram pelo Brasil inteiro conclamando os espíritas nas suas diversas instituições, no sentido de se aglutinarem a esse projeto unificador, que foi o Pacto Áureo. Isso com a finalidade de nos fortalecermos como movimento. E essa ideia nos remete ao passado. E eu estou aqui hoje para fazer essa viagem com vocês. E a caravana, a caravana, talvez simbolize, represente, recorde as viagens que Allan Kardec fez logo depois do lançamento dos Espíritos, quando ele consolidou a terceira revelação, naquela época em Paris, na França, do século XIX. Ele então promoveu algumas viagens para algumas cidades da França e da Bélgica para observar como estava a difusão do Espiritismo, que é uma doutrina bem nova naquela época, e, visualizando isto, deixou algumas diretrizes para nós. E é isto que aquele pessoal da caravana recorda para nós e nos faz, então, observar que temos uma responsabilidade grande sobre os ombros para continuar esse processo de estarmos homogeneizados, esse ideal, repetindo o esforço de Allan Kardec, recordando também todas as propostas do Cristo, para que o nosso movimento se engrandeça cada vez mais. Então, este ano, a caravana propõe como tema o ontem, o hoje e o amanhã do Centro Espírita. Isso nos leva ao passado e vai também nos remeter ao futuro. Mas antes de chegarmos ao futuro, nós temos que observar como eram as coisas antes, como estamos vivenciando isso hoje e o que pretendemos fazer amanhã. O amanhã vai ser lindo, eu garanto a vocês. Eu não vou estar aqui, vou estar do outro lado observando as coisas e verei vocês trabalhando. Mas talvez eu tenha que voltar aqui para continuar um pouquinho do meu esforço. Mas voltando lá atrás, a gente observa que nós estamos no mês de abril, e o mês de abril, para todo o nosso movimento espírita, aqui no Brasil e no mundo inteiro, é especialíssimo, porque há várias efemérides a considerar. E uma delas diz respeito ao projeto da caravana, porque no dia 1º de abril de 1858, logo após Kardec ter lançado os Espíritos, ele criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 1º de abril, não foi mentira. E então, essa é a grande data a ser comemorada. Mas, transportando esse momento no tempo, chegamos ao ano de 1875, ou 65, aqui em Salvador, quando Luiz Olímpio de Menezes cria o primeiro centro espírita do Brasil, para dar continuidade às ideias de estudo de Allan Kardec. Mas esse movimento que começa no século XIX, ou melhor ainda do século XVIII, ou podemos dizer que nunca teve início, porque é um processo contínuo, e de quando os espíritos resolveram, obedecendo a ordem do Cristo, se espalhar por todo o mundo para proclamar os novos tempos. Então, isso está no prefácio do Evangelho do Espiritismo, mas a gente observa isso então como uma necessidade nossa de estudar, compreender as propostas, internalizar essa cultura para nos fazermos cada vez mais merecedores desse ideal. Então, lembramos que isto vem a partir do Cristo, na verdade. Aí eu lembro que lá no Evangelho, Jesus conta uma parábola especialíssima, a do rico e do Lázaro. Lázaro é um mendigo. E esse mendigo comia das migalhas que caíam da mesa do rico. E, como é natural para todos nós, os dois desencarnam. E o que acontece no espiritual é encantador e tormentoso também. Então o rico se vê numa situação lamentável. Ele olha para cima e vê Lázaro, o mendigo que ele desprezava aqui na terra, nos braços de Abraão. Abraão é o pai espiritual das 3 grandes religiões do mundo: o judaísmo,
o cristianismo e o islamismo. Então, Lázaro está no lar de Abraão e o rico pede. Pai Abraão pede que Lázaro, ou manda Lázaro molhar seu dedo na água e passar dos lados, porque eu sinto queimar nas chamas infernais. E Abraão dá uma lição que para nós é interessantíssima. Ele diz que quem está lá não pode descer e quem está lá embaixo não pode subir. Então o rico se penitencia, pede aos mortos que vão avisar meus irmãos que estão lá na terra, para que eles não venham para cá, para esse tormento que eu me encontro. Então a gente observa como está o mundo hoje, né? Então os mortos, Abraão nega, os mortos não podem ir aos vivos, porque os vivos têm Moisés e os profetas, que aqueles irmãos do rico ouçam Moisés e os profetas. Então, naquela época, isso não era possível, mas o tempo passou e os mortos vieram, saíram das sepulturas e tomaram todas as direções para avisar aos homens que nada termina no túmulo, que a vida é incessante. Então, Kardec recebe essa informação dos espíritos, o que observou no movimento das mesas girantes. Ele, curioso, foi pesquisar e viu que ali havia uma lei que merecia ser estudada. Então, ele descobre o panorama espiritual da existência e traz para nós informações, primeiro dos espíritos, depois das outras 4 obras da codificação. Ele, então, vê que é necessário que haja um espaço para esse estudo específico e cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E dali, o movimento se expande para o mundo inteiro. Encontra eco aqui no Brasil. Mas voltemos para um pouquinho do tempo. No século XIX, lá nos Estados Unidos, na casa da família Fox, alguns fenômenos estavam acontecendo. Esses fenômenos passam para a Europa. Mas veja que isso foi em 1848. Mas 3 anos antes, aqui na Bahia, alguma coisa estava acontecendo semelhante a esse movimento lá nos Estados Unidos. Aqui em Mato São João, houve um certo barulho numa certa casa e a polícia foi chamada a intervir e registrou-se um boletim de ocorrência. Esse é o primeiro registro de fenômenos espíritas aqui no Brasil, em 1845, bem antes de Allan Kardec se interessar por esses estudos, e foi em 1850. Então, tudo corresponde a um planejamento macro da parte do Cristo, que é desse planeta, ao qual nós estamos integrados, do qual nós não podemos fugir, nós não devemos fugir. Então, Kardec cria a Sociedade Espírita com a incumbência de estudar esses fenômenos, interrogar os espíritos e buscar informações acerca da realidade deles por lá, que corresponde também ao nosso momento na existência, com vistas ao futuro. Se nós não tomarmos providências, estaremos na situação como a do rico da parábola contada por Jesus. Mas se nós nos afeiçoarmos ao estudo, poderemos estar em uma situação bem melhor. E o que é que nós queremos? O melhoramento é sempre. E essa é a proposta do Espiritismo, melhorarmos continuamente. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec dizer que a principal proposta do Espiritismo é a transformação moral de toda a humanidade. E a transformação de todos começa por mim. Por mim, por você, fazendo por si mesmo a cada tempo. E isso vai provocar um efeito cascata, dizendo, e vai terminar por abarcar toda a humanidade. Então, se eu não fizer o meu esforço, eu não verei meu irmão transformado tão cedo. Daí a necessidade de nós nos esclarecermos e contribuirmos com esse esforço que já vem desde antes do Cristo. Então, depois da Sociedade Espírita de Paris, falando aqui de Luiz Olímpio, que cria a Juventude Espírita e cria também o primeiro jornal de assuntos espíritas do Brasil, que foi o Eco de Além Túmulo, que você conhece muito bem. Ele me deu o facsímile da primeira edição do Eco de Além Túmulo. Eu tenho ela em casa. É muito interessante, porque tem
o jornal já nasceu abolicionista. Isso. E uma parte do dinheiro que se pagava pelas assinaturas era destinada à compra de alforria de escravos. E tinha mensagem interessante, tinha espíritos se denominando como santos, né? Católico. Tinha nome de santos católicos. A publicação é muito interessante. Muito interessante. Sem falar naquela polêmica que ele sustentou com o arcebispo aqui. Isso. Além da identidade como católico, tinha também os cientistas, né, como Galileu, se comunicava aqui em Salvador. Então, tudo isto nos faz merecedores, herdeiros desse pensamento, com a finalidade de projetar no futuro todo esse movimento que foi visto no passado e hoje ganha um escopo muito grande, porque nós estamos vivenciando essa experiência neste momento. Isto não é à toa. Então, quando falamos do hoje do Espiritismo, ou do Centro Espírita, me deixe ver aqui a minha pesca. Então, falando de desafios. Eu cheguei aqui hoje acusando minha inépcia com relação ao uso da tecnologia, e eu fiquei refletindo comigo mesmo. Eu vou voltar aos tempos de Kardec, que não teve essa facilidade toda que nós temos. Mas a gente vê que, apesar das facilidades tecnológicas, nós temos ainda uma deficiência própria de não saber usar esses recursos. E às vezes não poder usar os recursos que estão à nossa disposição são de difícil acesso, digamos assim. Então, eu não trouxe nada tecnológico para vocês, poderia ter feito, mas porque não fui abastecido no tempo hábil, aí então resolvi recordar lá de Kardec, que usava a própria voz e depois os livros para desenvolver ou para repassar suas informações. Então a gente tem hoje esse desafio de observar. Então tudo está à nossa disposição, mas temos que aprender a trabalhar com tudo isto. E vamos observar a doutrina espírita, apesar de ter sido apresentada ao mundo no século XIX, tem menos de 200 anos entre nós, ainda é, pode dizer assim, né, um fato tecnológico que é altamente significativo para nós, mas nós não sabemos ainda aplicá-la em nosso favor. Eu gostaria de estar equivocado, mas essa é uma verdade. Ainda não sabemos operar devidamente com o Espiritismo, porque o Espiritismo representa a retomada do Evangelho, das propostas de Cristo, e nós também não sabemos ainda aproveitar todas as propostas do Cristo em nosso favor. Às vezes achamos bonitinho o ensinamento, mas para alguém, para a mulher, para o filho, para a família, para os vizinhos, e não tomamos para nós. Então isso diz a nossa deficiência. Mas a Casa Espírita está o tempo todo batendo na tecla. Você deve melhorar. Você precisa melhorar. Você quer melhorar. Quer? Nós queremos. Estamos aqui, mostramos que queremos. Mas é preciso levar muito a sério essa proposta. A Casa Espírita está aberta para nos esclarecer. E o que nos traz a Casa Espírita, muitas vezes, é a enfermidade. É uma inquietação experimentada lá fora, alguma dúvida às vezes, e quando chegamos aqui, encontramos o esclarecimento e ficamos à vontade para fazermos o que quisermos a partir desse entendimento. Eu costumo pensar, Lívia, que a principal rima para a palavra espiritismo é a palavra responsabilidade. Não me rimou? Rima completamente. Porque depois que vimos a Casa Espírita movido por uma dificuldade qualquer, geralmente a enfermidade, essa enfermidade pode ser física ou moral, e na enfermidade moral o cúmulo é a obsessão, então recebemos o amparo, o tratamento, mas vem em seguida o esclarecimento. O esclarecimento vem nessa base. Você ficou daquela maneira, e você está assim porque quer.
Você quis, você adoeceu, está assim ainda porque quer, e se você quiser, pode melhorar. Pois é. Então ficamos à vontade para aceitar ou recusar esse ensinamento. E muitas vezes, a gente observa isso com facilidade nos meus quase 30 anos de observação, que muito pouca gente quer observar as responsabilidades que traz sobre os próprios ombros. Então recebe o benefício e não correspondem ao ensinamento, ao esclarecimento e saem. E saindo se candidatam aos novos perrengues. Então retornam. E retornando podem então mudar de opinião, mudar de conduta. Então, para que nós, então Jesus naquela época dizia, vai, não peque mais, para que não aconteça algo pior. E nós estamos ainda incorrendo essas faltas, e é necessário que a gente observe a importância disto que nos é dado de graça, a possibilidade de esclarecermos para corrigirmos nossas deficiências todas, cada vez um pouquinho mais. Então, vemos que nesses desafios, o Centro Espírita se oferece para nós uma oficina do bem. O bem é ministrado aqui a todo mundo. Então, tanto aos trabalhadores, conscientes das responsabilidades, quanto para aqueles que vêm se tratar aqui. O bem é incessante. Mas eu costumo pensar também que nem todo mundo precisa ser espírita, mas todo mundo deveria conhecer o Espiritismo, por conta de suas propostas. E a principal proposta do Espiritismo diz respeito a um desconhecimento com relação ao futuro, algo que também é questionável. Então, esse desconhecimento com relação ao futuro significa nossa relação com a ideia da morte. Então, ficamos muito incomodados quando alguém junto a nós parte primeiro. Todos nós um dia partiremos, mas ficamos muito incomodados quando alguém parte primeiro que nós, principalmente se esse alguém é de nossa relação íntima. Um filho, um parente qualquer, um amigo muito querido. E ficamos então pensando quando será a nossa vez e como será que estaremos quando chegar a nossa vez. Mas, para isto, nós temos o esclarecimento espírita, que nos diz claramente como estaremos. Emmanuel, nos seus livros, diz que se nós quisermos saber em que lugar estaremos após a morte do corpo físico, porque somente essa existe, a morte do corpo, ele diz que devemos observar como aproveitamos a hora vazia. A hora vazia é aquele momento em que fazemos coisas que nós não faríamos se estivesse alguém olhando. Problemático, né? Então, basta observarmos isto para sabermos como estaremos amanhã. Mas a proposta é estarmos sempre bem. E para estarmos sempre bem, a Casa Espírita tem a proposta da reforma íntima. Então, nessa oficina do bem, nós temos a oportunidade de fazer isto. Então, é correspondermos ao esforço do Cristo do passado e nos evangelizarmos. A Casa Espírita propõe isto e propõe que nós façamos, pelo menos uma vez por semana, o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar. Abrimos as portas de nossa residência para Jesus e seus emissários. E naquele momento, nos colaborar enormemente para o bem-estar da nossa comunidade, da vizinhança, da sociedade, da humanidade inteira. Ainda há pouco a esposa estava lembrando que o nascimento de uma casa espírita que ela frequenta, estava ali no Matatu, se deu assim. 2 amigos fazendo o estudo do Evangelho, quando viram uma luz, e eles perguntaram o que era ao mentor. O mentor disse: termine o seu trabalho e depois eu vou dizer o que é. Eles se dirigiram todos depois para uma residência no Campo da Pólvora, e lá havia um casal de idosos
realizando todo o Evangelho no lar. E lá produzia-se uma luz que refletiu mais adiante no trabalho dos dois homens. E isto, muitas vezes, alcança todo mundo. Nós não temos ideia do que acontece quando estamos com o livro aberto e estudando as lições do Evangelho do Espiritismo. Nossas boas intenções, nossos bons propósitos vão beneficiar a muita gente, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, essa oficina do bem funciona admiravelmente. E, por essa razão, a Casa Espírita também é uma escola de almas. Ou seja, chegamos aqui para fazer um aprendizado especialíssimo. E a Casa Espírita tem o dever de promover cursos de esclarecimento para todos, através de grupos ou coletivamente, para que haja cada vez mais a disseminação dessas ideias com vistas à transformação moral das pessoas. E, além de uma escola, também é um hospital de alma. Já falamos que muitos de nós viemos aqui para tratar. No passado havia aquela dicotomia de como nós chegamos à Casa Espírita, pela dor ou pelo amor. Geralmente se chega pela dor. Muitos poucos de nós chegamos pelo amor, mas ficamos somente pelo amor. Quem não tem amor por esse ideal, que é o do Cristo, simplesmente vai embora. Vai lá para fora para fazer o que lhe der na telha. Depois volta, porque a vida lá fora não é tão agradável como se gostaria de ter. Então, é necessário voltar. E não digo voltar exatamente para uma casa espírita, neste momento, falando da importância do centro espírita, mas com relação ao que se experimenta lá fora, às vezes a melhor oportunidade pode estar num templo religioso qualquer, ou numa clínica psiquiátrica, ou numa clínica psicológica. Cada um vai se conduzir na medida de suas necessidades. Mas a Casa Espírita é tudo isso. Na Casa Espírita temos o conselho psicológico, temos o atendimento psiquiátrico, temos os tratamentos todos e nos sentimos muito bem aqui, tanto que nos chamamos irmãos. Somos uma família. Aqui achamos Como? Aqui achamos Tudo, não é? E às vezes desprezamos isso, não damos a devida atenção. E então, a Casa Espírita promove a vivência evangélica, recordando as propostas de Jesus pelas palestras e tratando os necessitados pelo acolhimento fraterno, a encarnados e desencarnados. Então, isso é interessantíssimo, o tratamento aos desencarnados. Nós, alguns membros da Casa Espírita, participam da chamada sessão espírita, uma reunião mediúnica, que é privativa. Então, no dia, no horário correto, esse grupo se reúne para entrar em contato com os espíritos. No passado, Allan Kardec conversava com os espíritos, chamando-os para conversar. Hoje, nós não precisamos mais chamá-los. Estando com o pensamento direcionado ao alto, já facilita esse chamamento. Então, eles vêm por livre e espontânea vontade, porque nós temos esse compromisso. Pelo menos uma vez por semana nos reunimos para essa tarefa. E eles vêm e recebemos avisadores, mentores e daqueles que vêm se tratar. E, às vezes, é mais interessante conversar com os sofredores do que com os mentores. Porque os sofredores vêm nos dar uma lição direta a nós, os médicos. Então, eu digo assim, sem usar essas palavras, os espíritos sofredores dizem para nós: quando eu estava aí, encarnado com vocês, eu fiz coisas que hoje me deixaram nesta situação. Não façam a mesma coisa. Então, eles dão esse conselho, mas demoramos para entender e fazer isto. Mas o processo é lento. Lá nos Espíritos é dito que o progresso moral é muito mais vagaroso que o progresso material. Então vejamos, de 1957, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, para hoje,
olha como está o mundo. O progresso é espantoso. Mas, do ponto de vista moral, estamos ainda nos arrastando por aqui. Então, o Espiritismo vem como uma expressão da misericórdia divina para que nós apreciemos nossos passos. E o Centro Espírita é o único local neste mundo inteiro que pode fazer com que nós entendamos e trabalhemos com uma faculdade que está em todos nós, chamada mediunidade. Lá fora, quase ninguém entende disso. Aqui na Casa Espírita entendemos muito bem e temos condições de auxiliar todos aqueles que estão com as suas faculdades em distúrbio no começo, para controlá-las e utilizá-las em favor desse bem que estamos falando aqui. Então, tem um foco nos estudos para a formação de trabalhadores desde a infância. Então, nas casas espíritas sérias, realmente sérias, essa observação atende aos trabalhadores, aos filhos e netos trabalhadores, para que eles se evangelizem e no futuro possam ser também trabalhadores da casa espírita. Não temos essa pretensão, mas ele tem que ter a formação para no dia que se dispuserem a fazer isso, encontrarem possibilidade. Então, a casa espírita tem várias funções no presente e hoje. A função educandária, que é a forma da condição de escola, e fala do aprendizado que é permanente, com vistas à evolução das criaturas. Tem a função de templo. Essa função de templo é interessantíssima, porque nós vamos aqui para observar nossa condição perante Deus e nos inclinamos muito facilmente às orações, ao contato com os espíritos através dessas preces, para que nossos problemas sejam razoavelmente solucionados. Mas Emmanuel, nosso caro Emmanuel, dizia através do Chico, se a seara espírita já te permite, se a bondade divina já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Então eu perguntaria a Limeiro, aqui há muito trabalho a se fazer? Tem trabalhadores suficientes? Não. Então, desde aquela época de Jesus, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, nossa casa é relativamente grande. Tem muitos trabalhadores da mediunidade, mas o trabalho é intenso. E ainda fica faltando gente para trabalhar. Por isso que a cada ano nós temos que formar novos trabalhadores. Atualmente, estamos lidando com o aperfeiçoamento de 21 novos candidatos ao trabalho mediúnico. 21. E isto não é pouca coisa. Mas o grupo que começou era bem maior do que 20. Ou alguns durante o processo foram deixando. Então a gente observa isto. Então na função do templo não basta rezar, é preciso. E esse trabalho é feito através da conexão com o alto, para o contato com a verdade, o bem, o belo e a justiça. Primeiro desenvolvendo esse ideal em si mesmo e depois conclamando os outros a participar desse mesmo esforço. E temos a função oficina, que já falamos aqui também, que é o trabalho em prol do bem, a serviço de todos e de si mesmo. E depois a função social. Havia ali no histórico do Jake que esse trabalho é feito aqui, através da distribuição de cestas básicas, do atendimento aos necessitados. Hoje não mais, a gente só faz das áreas açúcar. Isso é também. Pois é. Então, as casas geralmente começam assim. Começam estudando e desenvolvendo um trabalho social até desenvolverem as outras tarefas. Então, o começo vai levar à condição do futuro. E por conta disso, vemos que o Centro Espírita da Manhã será belíssimo, por uma razão específica. Nós estamos, do ponto de vista da doutrina espírita, completando 200 anos de existência no mundo. Daqui a pouco mais de 50 anos, de 30 anos, vamos chegar a essa marca, 200 anos que existe no mundo. Então é uma doutrina novíssima, uma ideia bem nova aqui no mundo, e uma ideia revolucionária. Então, quando foi proclamado no século XIX, Allan Kardec tinha uma doutrina
esclarecedora e libertadora. Então, nos liberta através do esclarecimento. Mas além de ser libertadora e esclarecedora, é também consoladora, justamente por conta da ideia de morte. Então aprendemos com o Espiritismo que não há morte, a não ser do corpo. E na verdade, nem mesmo existe a morte do corpo. O que acontece é a desagregação das moléculas do corpo para formar outros corpos. Então, lá no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, é dito que Jesus matou a morte. Então, hoje é o tal do domingo de Páscoa. Recordamos a ressurreição de Jesus, lá na Palestina, de mais de 2000 anos. Quando ele ressuscita e se mostra aos apóstolos, ele claramente mata a morte. A morte só existe, e assim, em certos aspectos, para a morte do corpo. O espírito é imortal. E isso é o que festejamos nessa Páscoa, a imortalidade da alma. Então, quando a alma deixa o corpo e retorna ao mundo dos espíritos, ele volta a ser espírito, que ele era antes de encarnar. Então, veja que coisa bonita. Então, voltamos ao que éramos. E a tendência é voltarmos melhorados. E para voltarmos melhorados, tem que fazer um aprendizado aqui. E não há outra doutrina aqui no mundo, filosófica, religiosa, qualquer que seja, que ganhe do Espiritismo nesse aspecto. Então, o Espiritismo nos esclarece plenamente acerca do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então, amanhã teremos mais desafios a enfrentar na casa espírita, em razão do processo de transição planetária que já está acontecendo desde que Jesus veio ao mundo nos conclamar esse esforço. Então, há um saneamento do planeta para benefício da humanidade. Se os espíritos soubessem o que é o centro espírita, isto aqui é uma frase, eu esqueço de adjetivos, eu costumo não usar adjetivos, porque eu aprendi como jornalista que eu tenho que ser o mais possível, então eu uso somente os substantivos e os verbos, mas nessa frase aqui, Herculano Pires diz: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, o espiritismo seria o mais importante movimento de renovação do mundo, de toda a humanidade. Então, nós estamos tentando descobrir o que é o centro espírita. Já falamos aqui que é uma escola, é um templo, é uma oficina de trabalho, é também um hospital. Mas o futuro do centro espírita, tanto como do espiritismo, depende da escolha dos espíritas do dia de hoje. Então, por essa razão, é que Leon Denis vai dizer que o espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Então, eu vou fazer essa autoanálise. O que eu quero para mim amanhã? Eu, como espírita, o que eu quero que o centro espírita me ofereça amanhã? Então, essa vai ser a minha escolha a partir de agora. Então, segundo André Luiz Peixinho, o centro espírita é um laboratório para as bem-aventuranças. Bem-aventurança é a própria felicidade. Então, eu vou treinar, ser feliz aqui, no trabalho desinteressado junto a meus irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, porque eu quero estar numa situação melhor amanhã. Então, eu me lembro que um dia perguntaram a Chico Xavier: Chico, você vai querer passar pelo umbral? Não, melhor dizendo, perguntaram a ele: Chico, como é que você vai estar no céu amanhã quando desencarnar? Não me lembro se é essa pergunta, mas ele disse que vai estar no umbral. Não, ele vai estar no céu. Então a pergunta é: Chico, você vai querer ir para o céu quando desencarnar? Ele disse: sim.
E o céu é o centro espírita do umbral. Ele pegou as siglas, as letrinhas. O centro espírita do umbral. Então, nós estamos, segundo André Luiz, em pleno umbral. Ele diz que o umbral começa aqui na crosta. Então, muitos de nós, equivocados, não queremos ir para o umbral para desencarnar. Mas, se estamos aqui aprendendo, vai ser desprestígio ou uma inutilidade estarmos no umbral, na desencarnação? Não. Vamos estar trabalhando em benefício daqueles que se encontram lá. Isso vai ser ótimo para nós. Sermos trabalhadores do Cristo, não importa onde estejamos. Então, nossa condição é de sermos trabalhadores o tempo todo. Então, nisso se configura a condição de laboratório de bem-aventuranças no centro espírita. Então, agindo no presente, garantimos o futuro do centro e do movimento espírita. O ontem nos inspira, o hoje nos desafia e o amanhã nos chama para o trabalho que é contínuo. Então, meus amigos, eis aí a tarefa do espírita, a tarefa do movimento espírita, a tarefa da casa espírita. Se inspirar pelas lições do passado, vencer o desafio de hoje e atender ao chamamento de amanhã. Porque estamos num momento bem interessante do planeta, da humanidade, quando tudo está em revolução, tudo está em contínua transformação. E somos chamados também a colaborar nesse processo que está sob a presidência do Cristo. Então, como cristãos, como trabalhadores da casa espírita, nós temos que estar envolvidos nesse processo o mais conscientemente possível. Então, é agradecer o tempo todo por essa experiência, agradecer por essa oportunidade, não reclamar jamais das situações da nossa vida, porque nós escolhemos passar por tudo isso. E porque escolhemos, temos que agir sempre com responsabilidade. O Cristo espera de nós, confia em nós e nos chama para estar com Ele. E diz, desde lá atrás, fala da mulher samaritana: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, era o que tinha que dizer para vocês hoje. E por isso nós finalizamos nossa participação na caravana, nesta casa, e procuramos a todos a estar reunidos em torno desse projeto comum. Muita paz a todos, obrigado, muita luz para a casa. Bom, tem um espaço reservado nessa estrutura da caravana para falar um pouco da criação da casa. Como eu, de todos aqui, sou talvez um dos mais novos, eu vou pedir para uma das fundadoras, Kátia, que por favor venha nos relatar resumidamente a história do jeito. O jeito já foi chamado certa vez de a Casa das Sete Mulheres. Isso. Então ela vai dizer aqui o porquê disso. Lá na baixa do Na verdade, o jeito surgiu do Neite, que era um núcleo espírita irmão Tito, que ficava no Largo dos Parâmetros. Então, muitos dos trabalhadores de hoje daqui pertenceram a esta casa. Na verdade, eu só fazia assistir as palestras dia de domingo, porque trabalhar não tinha como trabalhar mais. Mas aqui temos trabalhadores que estavam lá no batente, estudando, trabalhando e fazendo as atividades. Só que um dia, não sei porquê, o Leite resolveu mudar, né? E passou a ser mais tempo evangélico do que espírita. Aí aqueles trabalhadores que estavam mais voltados para o espiritismo resolveram se reunir e começar a estudar numa garagem aqui em Córrego de Paris. Aí ficamos numa garagem com o estudo e essas pessoas comandando. Aí daqui a pouco a gente não podia mais ficar nessa garagem. Aí fomos para o apartamento de uma colega nossa, que agora mora no sul da Bahia, que foi Ana, não me lembro até ali, e continuamos no estudo. Depois fomos para outra casa no Castro Neves, da irmã Laura, que ela hoje já desencarnou. E aí conseguimos uma casinha lá na Alegria do Castro Neves. A casa Sangrador. Ali é Sangrador. É Sangrador? Ali embaixo já é Sangrador. Ah, é.
Aí, não sabia, por isso que eu estou falando que a igreja está assim. Aí, nós ficamos nessa casinha, estudando, né? Fazendo já algumas atividades, já recebendo assim, palestrantes, já convidando pessoas. Dona Judete nos ajudou muito no estudo, ela foi uma pessoa assim, positiva para todos nós, e ficamos lá. A casinha era tão pequena, a gente caminhava, o assoalho balançava, parecia até que a gente ia afundar. Mas continuamos. Depois surgiu a casa de Pitangueiras, que é essa que está ali, né? Eu falo, a série Hoje ela está amarela, não é mais verde. verde não. É. Então surgiu a casa de Pitangueiras e nós fomos para lá, vamos tentar alugar. Ah, como é que a gente vai pagar o aluguel? A gente dá um jeito, a gente vai ajudando, vai trabalhando, adquirindo financeiramente a parte, né, material, e a gente vai pagando o aluguel. E ficamos lá. Até antes da pandemia, né? Foi. Bem antes. É. Mas lá na Pitangueira a gente já distribuía a cesta básica, a gente já fazia sopa, a gente já fazia o estudo com Dona Gildete, ela continuou ajudando com a gente. Bazar. Fluido, Bazar, e as pessoas estão me ajudando, né? Bazar. E pronto. Quando chegou a pandemia, aí a gente não podia mais ficar, porque não queriam, a gente não podia pagar um aluguel sem funcionar, porque a gente não tinha essa condição. Tinha que ter trabalho, né? Fazer alguma coisa. Aí continuamos com o bazar. Aqui na Gandarela, lá embaixo, numa casa da nossa irmã Nice, que ela está aqui, ela nos ofereceu, e a gente fazia esse bazar. Aí depois surgiu a oportunidade de estarmos aqui. Os proprietários construíram esse andar de cima, né? E como era novinho, aí nos ofereceu, a gente paga aluguel aqui também. Mas a gente está continuando as nossas tarefas. E espero que essa casa cresça, né? O nosso grande projeto agora é a sede própria. A sede? Então, vamos fazer essa luta para conseguir um espaço próprio, porque apesar de termos sido assim, muito bem acolhidos, a gente não tem problema nenhum aqui com a comunidade, fora algumas festinhas que resolvem fazer aqui nesse lado, eu acho que eles dizem que tem dia aqui que o som é impossível de você ouvir alguma coisa que se faça por aqui. Mas a ideia é essa, é de prosseguir com o trabalho. Hoje, a casa tem o estudo que é feito às terças-feiras, às 19h30, depois de uma vibração online. É interessante, Chico deve ter observado muito bem isso, como as coisas mudaram durante a pandemia. E qual era o centro espírita que imaginava funcionar online? Pouquíssimos, porque já estavam fazendo. Mas a maioria, a gente aqui então nem sonhava. Mas aí depois fechou tudo. Fecharam por causa disso. Exatamente. Nós temos vários casos de centros espíritas que encerraram as atividades, né? Mas é aquele tal negócio. Como disse Chico, quando a gente tem amor pela causa, não importa onde a gente esteja. Eu sempre digo que a casa é importante, mas a causa é muito mais. E qual é a causa? É a causa do nosso aprimoramento, do nosso melhoramento. E o nosso melhoramento, inevitavelmente, vai passar pelo autoaprimoramento. Porque ninguém fica bom se não mudar. A gente tem visto, a própria medicina já está identificando isso. Olha, existem posturas mentais, psíquicas, que são autodestrutivas. Então, hoje em dia, a própria medicina já está consagrando, tem médico indicando, vem cá, você tem alguma religião? Ah, não, então tenha. Procure ter, porque vai ser bom para você. Porque o conhecimento religioso, essa perspectiva que a religião traz de futuro, né? Quando você abraça uma religião, você abraça uma esperança. E essa esperança é fundamental para você continuar vivendo e vivendo bem.
Vejam que a medicina tem evoluído de tal maneira que hoje a gente chega com facilidade a um século de existência. Mas e a qualidade de vida? A qualidade de vida está aqui, não em outro lugar. Então é necessário que nós nos compenetremos disso e passemos a buscar. E a religião, sem dúvida alguma, é um dos meios, porque a filosofia materialista não é nem de agora, já provou que não é capaz de fazer isso. Eu me lembro de um trecho do filme sobre Bezerra de Menezes, quando aquele materialista desafia Bezerra a provar que a mediunidade era verdadeira. Ele estava disposto a mostrar que todos os médiuns eram fraudadores. E aí, Bezerra, que não ia se meter numa polêmica, numa confusão dessa, disse, tudo bem, eu aceito, desde que você me aponte uma única pessoa que o materialismo tenha trazido esperança, que tenha trazido consolo, que tenha trazido uma perspectiva melhor de vida. Aí o sujeito sentou e calou, porque ele não ia conseguir ninguém com esse viés materialista que se considerasse feliz. Então, minha gente, em linhas gerais, é o que nós poderíamos trazer. Eu vou passar de novo aqui a palavra ao nosso amigo Fonseca para ele fechar. E nós temos 22 centros, né? 22. Primeiro, eu posso um minutinho? Deixa a dona... Diga, Thelma. Eu gostaria de fazer um depoimento aqui, né? Segundo a minha experiência. Então, quando eu me dirigi àquela sede ali, na Pitangueiras, foi logo depois do falecimento da minha mãe, e que era aliás, para todos nós, eu não vou fazer esse detalhar, mas assim, foi onde eu perdi o meu chão e estava uma situação muito delicada, né? Eu, pessoalmente, além dessa perda, então fiquei um pouco assim, literalmente, em que olhei em torno e não vi nada assim, parecia que eu estava no meio do furacão, então vi, morando ali na Boa Vista de Brotas, em frente ali à estação do metrô, vi Jeito, Grupo Espírita Irmãos em Cristo. E me dirigi a essa sede, porque eu fiquei com a esperança de entrar em contato com a minha mãe. Eu preciso entrar em contato com ela, porque ela partiu e eu não dei um abraço nela, né? Foi uma sensação complicada, porque ela se voltou para mim, eu olhei para ela, mas a gente não se abraçou e depois minha mãe faleceu e eu não dei esse abraço. Então, eu queria uma resposta, buscando alguma resposta, né? Então, me dirigi a essa sede. Nessa sede eu frequentei, assim, praticamente na medida do possível, durante 5 anos, me recordo bem. E ali eu consegui realmente perceber uma evolução, né? Dentro do entendimento, de uma compreensão. E também um equilíbrio emocional, porque eu era uma mulher muito arredia, muito possível e tal, e eu fui me transformando a ponto das pessoas, né, dos irmãos, dos parentes, das irmãs, das pessoas mais próximas, perceberem, poxa, você se transformou. Então, assim, é um depoimento que eu faço porque foi uma vivência, uma experiência que a mim surtiu um efeito muito positivo, de onde eu evoluí realmente, né, e tive o entendimento daquilo e o porquê de estar passando tantas coisas. Então, eu agradeço muito a essa casa e as pessoas que fazem parte dela, as pessoas que por muitos momentos me consolaram, me acolheram, né, e foram assim, e são até hoje muito atenciosos comigo. Então, assim, aproveitar a oportunidade e agradecer, muito obrigada. E não frequento mais assiduamente, porque agora eu moro em Pitanga, então para mim é mais complicado. O tempo se passou, fiz uma cirurgia de ombro da mama, me encontro um pouco mais debilitada, com mais compromissos e tal, então, mas assim,
assim, na medida possível, eu olho e vejo online os trabalhos. E que Deus, nessa espiritualidade de luz, continue ajudando e abençoando a todos vocês. É isso. Muito obrigado. Muito bem, vem cá, meu caro. Vamos finalizar o trabalho. Mas com a ajuda de vocês. Pode fazer a prece. Nosso Espírito Irmão em Cristo, Cátia falando, né? Quando terminou aquele culto lá, nós chegamos lá para. Tinha terminado. Chegou o conselho no centro. Não, aqui é uma casa evangélica, eu não faço nada. Eu também entrei nessa onda. Uma vez eu passei, antes de vir para o jeito, eu passei aí vi o Neite. Eu vou assistir uma doutrinária. Quando eu cheguei lá, era uma pregação evangélica. Eu não entendi nada. Então, mas aí não tinha conhecimento, né? Ele de lá veio, formou, foi uma célula que saiu e transformou-se, né? Nesse nosso grupo espírita Irmã em Cristo. Nós queremos agradecer a todos presentes conosco. No dia 27, Miriam falou, será o encerramento da caravana, e lá na sede central, né? Onde nós estaremos aguardando vocês, né? Todos vocês, para fazer uma festa de encerramento. Temos aí o congresso nosso, né? Nós estamos aqui com a camisa do congresso, até que o 20º, primeiro, estaremos em novembro, né? Antes disso tem a macro regional. E o congresso já está, se eu não me engano, se não abriu, vai abrir essa semana. Vai abrir as inscrições. Sim, já está aberto. Já está aberto, então já está aberto. A gente falou 27. Tudo bem, já está aberto. Quem quiser já pode participar lá e se inscrever através do site ou indo na Federação Institucional da Bahia. É gratificante estar conosco, né? Uma tarde maravilhosa em que todos nós estamos aqui buscando essa conexão com o alto, sentindo a presença da espiritualidade conosco, a energia benéfica e salutar que emana deste ambiente. Nesse instante nós possamos elevar a mente ao alto, pedindo permissão ao Pai Eterno que permita Jesus conosco, para que nesse momento nós encerrarmos a nossa vida desta tarde, buscando essa conexão, buscando sentir a presença dessa energia de amor, de paz, de harmonia. Ó Divino Amigo Jesus, ampara-nos, nos assiste e nos dá a tua paz. Envolve nesse instante todos nós aqui presentes nessa energia de amor e luz. Divino Amigo, e nesse instante nós, permita que nós possamos fazer a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, se soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra, Senhor, do mal. Em nome do Cristo Deus, estamos dando por encerrado a nossa atividade de Cristo. Jesus nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. E agora a foto da eternidade. A foto da eternidade. A foto para eternizar o momento. Para eternizar o momento.